Começando, pessoal. Então, a professora explicou para vocês o ciclo de vida das briófitas, sobre o que é importante de vocês estarem considerando para compreender melhor o ciclo, seria a alternância de gerações, qual que é a fase dominante, qual que é a fase temporária, tá? E agora eu vou pedir para que vocês façam a mesma coisa, prestem bastante atenção no ciclo das pteridófitas e registrem as informações no caderno de vocês, tá bom? Então, vamos lá. Primeira coisa que eu gostaria de mostrar para vocês aqui é algo que talvez muitos de vocês já tenham observado aí e tenham pensado ser outra coisa, né? Então a primeira impressão que a gente tem é que são ovinhos, né? Nossa, olha só esses ovinhos, quantos ovinhos, né? Mas não são ovos de borboleta ou de qualquer outro inseto. Na verdade, essa estrutura é a estrutura reprodutiva das pteridófitas. São as estruturas onde ficam os esporos, tá? E aí aparece aí em determinadas épocas do ano. Geralmente assim no final do verão, então mas varia de espécie para espécie, a gente consegue observar ao longo do ano assim alguns exemplares com essas estruturas, tá? Então, sempre estejam atentos nas samambaias, nas avencas, nos xaxins, as casas de vocês, que eventualmente vocês vão se deparar com essa estrutura aqui. Se vocês têm na casa de vocês uma lupa de mão, eu aconselho que vocês olhem, é muito legal. E na lupa eletrônica é mais legal ainda, né? Então aqui, olha, gente, soros. Cada um desse é um soro. E dentro do soro ficam os esporos. Aqui eu coloquei mais exemplos para vocês, tá? Então, assim, o mais comum é esse de bolinha aqui, assim, ó. Mas as cores variam, tá? A gente também observa esporos marginais aqui, os que ficam mais nas margens, tá? Vejam só aqui, ó. E aí, como eu falei, as cores variam. Pode ser amarelo, mais avermelhado. O mais comum é esse marronzinho avermelhado aqui, mas pode ser bem escuro também, pretinho. Tá? Então, é bem fácil de você visualizar essas estruturas. E é muito bonito de estar observando, principalmente na lupa eletrônica. É bem legal. E aqui é a estrutura geral da planta adulta, tá? Então, eu quero mostrar para vocês essas partes que compõem a pteridófita. Então, aqui nós temos o caule, só que o caule é diferente das outras plantas, é um caule deitado, que a gente chama de rizoma. Não se esqueçam desse nome, tá? E embaixo do rizoma, que é o caule deitado, nós temos as raízes, tá? Essas folhinhas que ficam enroladas assim, que vocês já devem ter observado também, principalmente em xaxins, são os bacúolos, são as folhas jovens. Ao contrário do que muita gente pensa, tá? Cada um desses aqui, gente, são folíolos, não são folhas. A folha é toda essa parte aqui, tá bom? Então, essa é a estrutura de uma pteridófita. E agora vocês vão ver ali o ciclo de vida da pteridófita. Gente, o ciclo de vida das pteridófitas, gravem isso, também é marcado pela alternância de gerações, ou seja, tem uma fase que é sexuada, ou seja, produz gametas, e outra fase que é assexuada. Lembre-se, gente, que a fase que é dominante, ou seja, que fica durante todo o ciclo, permanece durante todo o ciclo, é aquela que nutre a planta, né, para que ela sobreviva. Então, é a parte que faz fotossíntese. Olha que interessante. Nas pteridófitas, a parte dominante é o esporófito. Lembra que lá nas briófitas a parte dominante era o gametófito, que era a parte verde? Para memorizar e não esquecer, pense nisso, tá, gente? Que a parte dominante tem que ser aquela que sobrevive durante mais tempo, aquela que nutre o vegetal. Então, geralmente é a parte verde, a parte que faz fotossíntese. Nas briófitas, a parte que faz a fotossíntese é o gametófito, e nas pteridófitas é o esporófito jovem, que dura todo o ciclo, tá? O gametófito, ele faz a fotossíntese e depois ele desaparece nas pteridófitas. Eu vou mostrar para vocês aqui, tá?
Então eu vou começar aqui da planta adulta, tá? Então aqui nós temos uma folha e embaixo de cada um desses folíolos nós temos soros, tá? E esses soros produzem esporos, esporófito. Então a parte que produz esporos é o esporófito. O que acontece, gente? Esses soros, quando eles amadurecem, eles começam a liberar esporos. Esses esporos caem no chão e começam a germinar. E daí fazem duas folhinhas iniciais que parecem um coraçãozinho, gente. E essas duas folhinhas aqui carregam os gametas femininos e masculinos na mesma estrutura. Diferente das briófitas. As briófitas têm o gametófito feminino e o gametófito masculino. Aqui não. Tá? Aqui nós temos um gametófito, tá? Que tem as duas estruturas. O que acontece, gente? Os gametas se encontram e surge um embrião. E o que é o embrião? O embrião é o esporófito jovem, que vai dar origem ao esporófito adulto, que vai produzir esporos e o ciclo se inicia novamente, tá? Então, o que é importante lembrar aqui no ciclo das pteridófitas, gente, tá? Que também é marcado pela alternância de gerações, tem uma fase que é sexuada e uma que é assexuada. A fase dominante é a fase que faz fotossíntese durante todo o ciclo de vida, é a parte que predomina, que é o esporófito nesse caso. E a parte transitória, a parte que aparece em determinada época lá do ciclo de vida e depois desaparece, é o gametófito. Então ele surge da germinação do esporozinho, começa a produzir gametas, esses gametas se encontram e aí surge um brotinho pequenininho jovem que é o esporófito e depois o ciclo vai começar de novo. Tá? Então, se vocês ainda têm dúvida com relação a isso, pode perguntar para a professora, eu explico quantas vezes for necessário, tá bom, pessoal? Então, continuando lá. Aí eu trouxe duas imagens para vocês, para mostrar o gametófito jovem, tá? Então, olha lá na mão do indivíduo, tá? Bem pequenininho, começando a germinar. Aí, o que acontece, gente? Depois que eles conseguem gerar o descendente, aqui o embriãozinho, essa partezinha aqui desaparece, tá? Então, o gametófito desaparece e o esporófito vai crescendo e vai se transformando na samambaia adulta e que vai produzir esporos e vai dar sequência no ciclo de vida. E aí, pessoal, eu tenho uma proposta para vocês, tá? Então, assim, é muito mais legal observar tudo isso que a professora está falando na prática. Tá? Então, o que eu quero que vocês façam na casa de vocês, caso seja possível? Que vocês observem, tá? Caso vocês tenham samambaia, xaxim, enfim, que vocês observem para ver se tem soros embaixo dos folíolos. Se tiver, você vai conseguir fazer essa experiência aqui. Se não tiver, eu vou propor uma outra experiência a vocês, que vocês observem, ver se tem briófitas, ou seja, os musgos que você vai encontrar em superfícies bem úmidas, tijolo, pedra. E aí vocês vão olhar bem de pertinho para ver se tem lá o esporófito marronzinho. Se tiver, você vai poder retirar aquilo ali com o auxílio de uma pinça, dar uma espremidinha e fazer o experimento da mesma forma, mas é bem mais difícil. Então, a sugestão é que vocês façam com a pteridófita para poder observar. Isso todos vocês podem fazer e o único pré-requisito é que vocês tenham um exemplar na casa de vocês. Caso vocês não tenham, não precisa sair, não precisa fazer, não é obrigatório. Tá? É só para dar um sentido, para que vocês consigam observar na prática, para que vocês participem desse processo aqui e observem ao vivo o ciclo de vida desses exemplares, tá? Então, vamos lá ao experimento. O objetivo da experiência é observar a germinação das pteridófitas, tá? Compreender como acontece a reprodução das samambaias, representantes dos grupos das pteridófitas.
Na ausência de uma samambaia, de uma pteridófita, já falei que vocês podem tentar fazer com as briófitas, mas é mais difícil, tá? E aí, o que vocês vão fazer lá? Pode ser manualmente mesmo, vocês vão retirar um folíolo, ou mais de um, e aí vão identificar as estruturas reprodutivas. Vocês vão observar se eles realmente apresentam essas estruturas, que, como vocês podem ver, ficam bem evidentes. Se você não está vendo isso, a folhinha ali, o folíolo está verdinho, toda a folhinha é verde e os folíolos verdinhos, significa dizer que não está na época da reprodução, você não vai conseguir fazer esse experimento que a professora está propondo para você. Então, quais são os materiais? Folhagem de samambaia com esporos maduros, pequenos grãos escuros que se desprendem quando a folha é sacudida. Vocês vão precisar de um vaso ou outro vasilhame, de um recipiente ou de um pratinho. Se vocês, de repente, não têm uma telha, que eu vou propor para vocês tentar fazer com uma telha, ou então a terra vegetal. Se não tiver telha, vocês podem usar a terra vegetal, que é essa terra mais escurinha, que facilmente quem tem quintal vai conseguir encontrar. Vocês vão pegar essa folha, vão deixar em um local seco e quente por algumas horas, cerca de 24 horas, para que os esporos comecem a se desprender. Ou então, gente, uma outra sugestão é que vocês raspem manualmente esses esporos, raspem os sorozinhos ali até que eles soltem os esporos dentro de um envelope. E aí você coloque no sol e deixe secar por 24 horas ou mais, tá? E aí vocês vão colocar embaixo da folha de papel um tecido, caso vocês não usem o envelope. Isso serve para não perder os esporos, tá, gente? E aí vocês vão utilizar os esporos. Procure transferir para um papel limpo, não deixando cair nenhum tipo de resíduo que possa contaminar e propiciar o desenvolvimento de fungos, comprometendo o trabalho. Então, assim, só para eu explicar para vocês, gente. Se você tiver um envelopinho, puder fazer um envelopinho, você só raspa ali o sorozinho e joga os esporos dentro e põe para secar. Se você não tem, você pode pegar uma folha de papel qualquer que não esteja contaminada por nenhum resíduo e bater essa folha seca ali, ou então raspar os soros e armazenar isso, pôr um pedacinho de tecido por baixo, de forma que eles não caiam e você não os perca. Qualquer ventinho vai fazer eles irem embora, tá? Na sequência, coloque os esporos em cima de uma telha úmida e sempre que necessário molhe. Esse mole não é jogar água em cima da telha, tá, gente? Vocês podem colocar, por exemplo, essa telha em cima de um recipiente e jogar água dentro do recipiente, que a telha absorve a água. Então, ela sempre vai ficando úmida. Ou então, vocês colocam os esporos na terra, como eu falei para vocês, em um vasinho, e sempre ficam regando ali esse recipiente para que ele não seque. Não pode ficar na luz direta, sol muito forte, mas também não pode ficar numa região de escuridão total. Então precisa ficar no meio termo ali, tá, gente? E o substrato também tem que ficar úmido, mas não pode ficar encharcado. Os esporos demoram cerca de 9 a 20 dias, em média, para germinar. E para que surjam os gametófitos, duram em média ali 70 dias. E aí, mais uns 10 a 15 dias para começar a surgir a samambaia, tá? Gente, se for fazer com briófita, às vezes demora um pouquinho menos. Ah, professora, mas demora, nem vou fazer. É muito legal de fazer, é muito legal de observar. E é algo que vai se estender. Por mais que a gente se encontre lá na aula presencial, vocês vão poder levar, mostrar para os colegas. Então, quem gosta, quem acha interessante e quer testar, não custa, gente. É muito fácil. Basta que você tenha ali uma samambaia, um xaxim e que ela tenha esporos, tá? Não é difícil. E agora, eu vou pedir para que vocês prestem bastante atenção. Eu não vou falar a resposta, eu vou ler para vocês o enunciado e as alternativas, e vocês irão responder nos comentários o que vocês acham, tá? E daí, com base nas respostas de vocês, eu vou depois explicar e fazer uma revisãozinha.
Mas prestem bastante atenção, vejam as anotações de vocês, vejam, analisem novamente, voltem o vídeo um pouquinho para ver onde eu falo do ciclo, para daí responder, tá? Essa é uma questão da FUVEST, São Paulo, de 2005, e ela diz o seguinte: mostre a figura, mostra a face interior de uma folha onde se observam estruturas reprodutivas. Então a foto está mostrando ali as estruturas reprodutivas de um dos dois grupos de vegetais que vocês estudaram. A que grupo de planta essa folha, folíolo no caso, e o que pertence e o que é produzido em suas estruturas reprodutivas. Então, qual que é o grupo de plantas que esse indivíduo pertence e o que é produzido nas estruturas reprodutivas. Eu vou falar as alternativas para vocês. Letra A, angiosperma, grão de pólen. Letra B, briófita, esporo. Letra C, briófita, grão de pólen. Letra D, pteridófita, esporo. E letra E, pteridófita e grão de pólen. Tá? Se for necessário, voltem o vídeo, anotem as questões, analisem e depois respondam nos comentários, tá bom, pessoal? Outra coisa, o que vocês vão fazer agora de nota livre no caderno de vocês? Vocês precisam fazer e vocês vão colocar o nome de vocês nessas folhas, nessas duas folhas, e depois a professora estará verificando e registrando quem fez. Vocês vão desenhar o ciclo de vida de uma briófita e o ciclo de vida de uma pteridófita. Você pode utilizar os ciclos que eu mostrei aqui para vocês, mas vocês podem também pesquisar na internet, de repente, desenhos maiores, o que vocês achem mais bonitos, e vocês vão desenhar no caderno de vocês e colocar legendas para cada etapa, identificando qual que é a parte da reprodução sexuada, qual que é a assexuada, qual que é a fase dominante, qual que não é, o nome das estruturas envolvidas, tá? Então essa é uma atividade de nota livre que vocês devem fazer no caderno de vocês. Tá bom, pessoal? Então, até a próxima aula. Espero que vocês tenham conseguido entender e qualquer dúvida que vocês tenham, me perguntem, tá bom? Tchau, tchau, pessoal!